vamos lá, pessoal, recomeçar agora com a segunda mesa. Eu vou chamar, então, para compor a segunda mesa da manhã, a Jennifer Watling, do Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da USP, por favor. O professor Estélio Marras, também aqui da USP, e a poeta Júlia de Carvalho Hansen, por favor. Bom dia, gente. Boa tarde, já, né? Obrigada pela paciência, e pela presença e também pelo convite. Foi muito legal, achei muito diverso os temas, os falas até agora. E meu vai ser diferente ainda. Eu sou arqueóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia daqui da USP. E eu vou falar hoje sobre mudanças climáticas no passado e no presente, e algumas implicações para os povos indígenas da Amazônia. Essa é uma fala que tem coautoria do Eduardo Neves, que me orientou na postdoc, e do Michael Heckenberger, com quem estou colaborando também num desses projetos. Então, a gente vai fazer uma viagem através de espaço e tempo. Então, as condições mais secas, junto com aumentos em temperatura, têm sido e vão ser ainda as consequências mais pertinentes de aquecimento global na Amazônia. Está previsto que temperaturas na bacia amazônica poderiam chegar a aumentar por uns 5 graus Celsius, enquanto registros dos níveis de água dos rios principais mostram um padrão de uma carga de água que está baixando cada vez mais. Esse é um gráfico do nível médio das águas dos rios Rio Negro, Rio Madeira e o Rio Óbidos, né? o Amazônia perto do Óbidos. E mostram que, né, que esses médios estão baixando cada vez mais nas últimas décadas. Esses dados aqui destacados, eles são anos de secas severas, né, de secas históricas que vai acontecendo, assim, que foram registrados no Rio Negro no último século, assim. E os maiores dos últimos tempos eram de 97, de 2005 e de 2010. E esses têm sido muito estudados agora por climatólogos, né? Esse é um mapa de déficit de água durante essas secas na bacia amazônica. Enquanto as secas de 1998 e 2010 eram pan-amazônicas, as de 2005 afetou mais especificamente o sudoeste da Amazônia, onde, em vários lugares, e mais ainda no Acre, o resultado foi grandes incêndios florestais, que levou à perda de 6.500 km² de floresta, 2.800 km², dos quais eram áreas sem prévio desmatamento. Análises desses incêndios mostraram, porém, né, que todos eles, na verdade, tiveram uma fonte antrópica. Não é por acaso que o Acre e o norte da Bolívia, onde houve as maiores incidências desses incêndios naquele ano, eram os lugares na época com os mais altos índices de desmatamento. Então, na verdade, foi a combinação, né, do uso de terra em um período climático seco que levou a essa padrão. Só que os estudos também estão mostrando que até que o incêndio depende, né, no ser humano para a fonte de início, a redução de desmatamento nos últimos anos não tem ajudado a diminuir os incêndios que ocorreram nas secas. Ao invés de diminuir, né, a escala de incêndios com o desmatamento, a padrão é para o fogo aumentar cada vez mais, né? Então, cria um efeito acumulativo mesmo. Isso é por causa de um fenômeno que chama o edge effect em inglês, né, o efeito das bordas.
o mais que a floresta vai se fragmentando, o mais que cria bordas e condições locais mais secas e florestas mais suscetíveis à queima. Essa é uma foto que eu vi a Karen apresentar, na verdade, outra semana, que mostra isso muito bem. Esse é o Parque do Alto Xingu. E dá para ver essa faixa super seca, né, que está lá na borda, que é muito suscetível a pegar fogo depois desse desmatamento, né. E, enfim, é um feedback positivo, né, que a gente está lidando. E está previsto que, agora que essas secas severas, tipo 2005, ao invés de acontecer como agora, que uma vez em cada 20 anos, pode chegar a passar até 9 vezes em cada 10 anos, no ano 2060. O que isso significa para os povos indígenas, né, e tradicionais que ocupam e dependem da floresta para reproduzir a vida deles. Como eu falei, nessa parque é do Parque Indígena do Alto Xingu, mas são vários territórios sendo ameaçados por esse fenômeno, né, vários povos. Particularmente nas áreas, né, que é nessa arca de desmatamento, e onde, né, as secas no futuro vão afetar mais também essa borda mesmo. O Holoceno Médio é um período que dura desde uns 8.200 até uns 3.500 anos atrás, e que no oeste e no sul da Amazônia e o sul do Brasil se manifestou em um período muito mais seco que hoje em dia. Arqueologicamente, esse período, a gente vê uma redução significativa no número de sítios arqueológicos. Este mapa mostra as datações, né, radiocarbônicas de sítios arqueológicos no complexo de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Os lugares foram ocupados, né, muito cedo. A gente tem um monte de sítios do Holoceno inicial, mas depois, né, quando tem essas condições climáticas severas, tem um hiato grande, né, que dura até o final do Holoceno tardio. E essa quadra, na verdade, arqueológica, se aplica a quase todas as terras baixas sul-americanas. E vai sair um paper agora de uns colegas que eles falam que provavelmente é uma redução na população mesmo, né? Porém, durante esse período tem alguns lugares onde havia continuação de ocupação, ou até onde floresceram populações. Um desses lugares é uma região onde eu tenho trabalhado vários anos, que é o sudoeste da Amazônia, que é uma região que mais ou menos engloba a região do Alto Madeira, que, né, é um rio que nasce na borda de Rondônia e Bolívia e vai correndo para Amazonas. Mas a base dela mesmo vai até, né, os Andes. E aqui, né, pelo menos na porção brasileira, as pesquisas arqueológicas sistemáticas estão efetivamente começando ainda, dirigido pela equipe do Eduardo Neves, no MAUSP. Mas a gente sabe muito bem agora que tem um aumento em sítios arqueológicos neste período, entre 8.000, mais ou menos, e 4 anos atrás, que contraste com as outras regiões. Nesta região, a gente sabe que, por causa de uma redução, né, na precipitação durante esse período, houve mudanças na paisagem relacionadas à vegetação. Na verdade, o cerrado ele substituiu grandes áreas de florestas durante essa época, e o floresta úmido que a gente conhece hoje em dia aqui é um fenômeno muito mais recente, tem uns 3.000 anos somente. Então, é um lugar muito dinâmico e muito suscetível a mudanças climáticas em precipitação. Alguns desses sítios arqueológicos que são marcados aqui são como esses, Teotônio e Garbim, que ficam bem na calha do Rio Madeira. E esses são os sítios de terra preta. Vocês provavelmente ouviram falar de terra preta de índio, né? Ela é um tipo de solo antropogênico que é escuro e muito mais fértil, menos acídico, com mais nutrientes do que os solos naturais amazônicos. Eles eram formados por populações que jogavam lixo orgânico no mesmo lugar por muito tempo, até que essa ação, na verdade, mudou permanentemente as propriedades do solo. E por isso estão associados a aldeias relativamente grandes e sedentárias.
nesses 2 sítios, né, a ocorrência de terra preta a gente chama da fase maçangana. E dá para ver, tipo, no Teutônio, que tem essa outra fase ali embaixo que a gente encontra, que a gente tem material arqueológico, que é o fase geral, né? Sendo fenômenos do Oligoceno Médio, né, essas terras pretas aqui no sudoeste da Amazônia, eles então aparecem aqui uns mais ou menos 3.000 anos antes do resto da bacia amazônica, esse fenômeno. Mas aí tem outros tipos de sítios aqui também que surgem no mesmo período. Ambos nos Llanos de Morcos, que é uma área de savana alagada em Bolívia, e Monte Castelo, no médio Rio Guaporé. Chamados de sambaquis, esses sítios são montículos artificiais construídos por pessoas, geralmente em áreas sazonalmente alagadas, né? Eles possuem camadas espessas de terra e de conchas. Como aqui nos sítios mais famosos de sambaqui, né, aqui na região sul e sudeste do Brasil, assim, aqui as conchas vêm do mar, mas ali nos sambaquis fluviais eles vêm dos gastrópodes que moram lá no rio, né? E esse primeiro sítio, a Isla del Tesouro, que é nos Llanos de Morcos, foi estudado por uma equipe de arqueólogos de Humberto Lombardo, e foi visto que a datação mais antiga na base dela vai até uns 10.000 anos atrás, que é uma das datas mais antigas para essa região, mas que a maioria dela, mais ou menos uns 1,5 metros, né, de altura, foi acumulado entre mais ou menos uns 6.500 anos antes do presente e 5.500 anos antes do presente. Tá? Esse outro sítio, Monte Castelo, já no lado brasileiro, esse aqui é um perfil dela e as datações que foram feitas pela equipe. E mostra também, né, que a maior parte desse montículo, e nesse caso uns quase 4 metros, também acumulou entre uns 6.000 e 5.000 anos atrás. Essa camada espessa, aqui, não dá para ver, né? Bem escura aqui, ele tem propriedades químicas parecidas com a terra preta também, né? Esse sítio que eu estava dizendo antes. Enquanto, né, no sítio Teutônio, que é esse sítio de terra preta lá no Calo de Alto Madeira, também as terras pretas estão acumulando na mesma época, 6.000, 5.000 anos atrás. Por que estou dizendo isso? Porque este período foi talvez o mais turbulento climaticamente de todo o Oligoceno Médio. O nível de água, né, assim, esse diagrama é um pouco difícil ver, um corte, na verdade, um diagrama. Mas essa primeira linha aqui mostra o nível de água do Lago Titicaca, que ele registra a precipitação na bacia Amazônia inteira, na verdade. E o nível de água durante esse período, na verdade, baixou por uns 100 metros. Dá para imaginar isso. E os outros registros paleoecológicos mostram vários sinais variáveis, assim, de muita umidade e muito seca ao mesmo tempo. Então, assim, será que a coesão social que a gente está vendo nesses sítios era uma das estratégias para lidar com essas condições muito imprevisíveis? Eu acredito que sim. E também acho que as plantas foram profundamente envolvidas nessa história. No Teutônio, realizamos análises de arqueobotânica de restos de plantas, né, nesses contextos antigos. E vimos que o período pré-6.500, nessa pré-terra preta, a gente encontra castanha, pequiá, goiaba e também areá. É muito possível que esses estavam manejados, né, nos arredores do sítio. E areá talvez foi plantado, cultivado, assim. Mas no período maçangana, né, já no terra preta, a gente tem a continuação de plantas tipo frutíferas, né, castanha, tucumã, mas tem pela primeira vez também abóbora, feijão e mandioca.
Agora, podemos imaginar que nesse período, né, por aí uma parte. Então, a mandioca foi domesticada nessa mesma região, né, no sudoeste da Amazônia, mas o feijão e possivelmente a abóbora são ambas plantas exóticas, né, que vieram de fora. E sua presença aqui é só explicada pela cultivação, né, pelo cultivo das mesmas. Enquanto os nossos resultados também arquibotânicos do Monte Castelo, eles também mostram a adopção de cultivos exóticos, domesticados, como abóbora e milho, no mesmo período. Agora, podemos imaginar que nesse período, um dos principais efeitos de um clima mais estável era na previsibilidade dos recursos naturais, né? Tipo, a não frutificação ou a baixa produtividade de árvores frutíferas. Eu proponho aqui que foi a experimentação e a inclusão na dieta de diferentes plantas cultiváveis que foi um fator muito importante que contribuiu na estabilidade dessas populações nesta região. Também proponho que, né, a mesma estratégia, uma diversificação, talvez, de cultivo, poderia ser aplicada hoje em dia, né? Como um tipo de... não uma solução, né? Mas uma coisa que poderia ajudar com uma falta de alimentos. Porque, por exemplo, no Alto Xingu, agora voltando para o presente, a mandioca, que é a base alimentícia, é um dos cultivos que já é um dos cultivos maior adaptados a resistir climas secos, já está começando a produzir muito menos, né? Tem um relato que na cerimônia de Quarup, realizado na aldeia Yawalapiti, em 2016, foi necessário as pessoas comprarem polvilho da cidade para realizar a cerimônia. A dificuldade agora não é sobrevivência, né, como aqui no ensino médio, mas fazendo como que eles não perdem seus cultivos tradicionais e tornaram tipo dependente nas comidas, né, dos supermercados. Mas além disso, né, está em jogo aqui um modo de vida que depende muito na floresta para outros fins, né? Tanto para madeira para construir casa, como para plantas medicinais e, né, o modo de vida mesmo deles. Talvez o que prejudica até mais os povos de hoje é a sua permanência geográfica, sendo confinados, né, às suas reservas indígenas respectivas, não há opção como antes de migrar para outro lugar. E são esses territórios, né, que, como no Alto Xingu e outras regiões, que estão extremamente ameaçados agora pela combinação fatal de desmatamento e um clima cada mais seco. Os povos que sempre usavam fogo para fazer suas roças agora estão com medo de usá-lo, dizendo que como a vegetação rasteira nas florestas adjacentes é tão seca que essa acaba pegando fogo muito rapidamente, né? Essas fotos são de uma área de floresta primária próxima das roças do Kwikuru, que já pegou fogo várias vezes, né? E dá para ver que depois de vários incêndios, né, a cobertura vegetal fica mais aberta e também vai matando as árvores gradualmente. Os trabalhos participatórios do mapeamento no território do Kwikuru têm demonstrado que, mais ou menos 1250 anos depois do Cristo, emergiu um sistema regional no Alto Xingu, onde surgiu uma grande proliferação de aldeias, que são esses pontos vermelhos, né, no mapa, conectados por estradas seguindo eixos cardeais. E foi o começo, na verdade, do sistema multiétnico alto-xinguano que a gente conhece hoje. Só que envolvia muito mais aldeias. E tais aldeias mediram até 50 hectares cada uma em área, né, que são uns 10 vezes maior que uma aldeia atual Kwikuru. Que é o povo, né, que hoje mora nesse território que está demarcado no mapa e com quem essas pesquisas foram realizadas. Agora, o que é até mais surpreendente, talvez, é que essas aldeias e esse sistema regional
ele surgiu no meio de um período climático, de novo, muito instável, né? Chamado da anomalia climática medieval, Medieval Climate Anomaly. Esse foi um evento global, né, que durou aproximadamente 300 anos e que levou a grandes secos, pelo menos no sul e no oeste da Amazônia. Esse gráfico é um registro de precipitação coletado de espeleotemas de uma caverna localizada no Mato Grosso, muito próximo no Alto Xingu. E ele mostra que essas condições persistiram lá naquela região, né, essa variabilidade muito grande, até uns 1400 anos depois do Cristo. Então, esse sistema regional surgiu justamente nesse período. A gente pode observar, como o parque está se queimando hoje, né? A Estrada Branca aqui é uma aldeia Kwikuru, Epatsi, e dá para ver nas imagens, né, desses diferentes anos, como os incêndios vêm entrando no território. Então, esses pontinhos, eles são ocorrências de fogo. Eles estão entrando mais e mais nessas áreas verdes, que é a floresta primária, né? E essa é por causa do secagem da floresta. Se a gente imagina, então, em condições climáticas semelhantes, uma população 10 vezes o tamanho de hoje conseguiu florescer aqui por mais de 200 anos. Isso foi certamente porque empregavam métodos de manejo de paisagem e do fogo extremamente sofisticados. No projeto com os Kwikuru, um dos objetivos agora é tentar entender melhor quais foram essas estratégias ancestrais, para ver se podemos recuperar e ultimamente aplicar esses conhecimentos hoje em dia. Além das intervenções arqueológicas, arquibotânicas e paleoecológicas que tentarão reconstruir como era essa passagem no passado, as áreas de roças, áreas de manejo, isso também envolve uma análise espacial sofisticada, junto com a imagem de satélite. Depois das incêndios de 2016, apareceram nas imagens de satélite muitas marcas nas áreas de floresta que pegaram fogo naquele ano. Que esses são realmente extensivos, essas bandas, né? Que é um fenômeno que apareceu que é muito extenso no território deles. E, na verdade, as faixas eles representam floresta mais e menos seco, né? Tipo uma alternação assim. E se a gente sobreimpõe a mapa do Michael Heckenberger, de onde eram as aldeias pré-coloniais nesse mesmo território, muitos deles batem com onde estão os centros desses bandas, né, que são os concêntricos. E uma hipótese que a gente está abordando é que essas áreas foram, no passado, áreas de florestas manejadas. E que essas são mais suscetíveis a pegar fogo hoje em dia por alguma propriedade do manejo do passado. Está sendo realizado um mapeamento lidado pelos Kwikuru agora, de onde estão as atuais e antigas florestas antrópicas, as árvores de pequi gigantes que poderiam indicar localização de roças antigas, e onde tem cerâmicas, solos antrópicos. Esse mapa aqui, né, um exemplo, um recorte, essa é a aldeia Epatsi de hoje, que é do lado desse sítio arqueológico no Kugu, que tem esses vales defensivos, essas estradas em amarelo. E esse mapeamento, né, é tudo feito com um aplicativo que eles têm no tablet ou no celular, que não precisa de internet para coletar pontos, né? E uma vez com conexão de internet, os dados são carregados na nuvem e daí aparecem para qualquer pessoa com esse mesmo aplicativo. Mas além de ser usado para visualizar os dados arqueológicos, também está sendo usado para registrar mudanças, né, que estão acontecendo no território deles hoje e que eles consideram pertinentes. Então tem uma flexibilidade de que eles podem registrar o que eles querem pontuar, né? Assim, como um registro,
esses mapas, né, do seu território podem ser usados como uma ferramenta política por eles mesmos. E a gente espera que vai ser para ajudar na sua luta também. Bom, obrigada, foi isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero começar observando o óbvio, isso de que não faltam pesquisas, evidências científicas, as mais sérias e consolidadas, sobre toda sorte de riscos civilizacionais diretamente relacionados à crescente erosão da biodiversidade nas mais diversas paisagens do planeta, continuado desmatamento de florestas, sua danosa contribuição, entre tantas outras, para o aumento da temperatura média global, a acidificação dos oceanos. Também não falta conhecimento acumulado e de alta concordância quanto à erosão de solos, degradação de mananciais, impactos altamente negativos na população de animais, mundo afora, tudo isso imediatamente associado à perda das mais distintas coberturas vegetais da crosta terrestre. Ainda sob a perspectiva vegetal, vamos lembrar as terríveis consequências ecossistêmicas de todo tipo, né, da saúde humana à ambiental, causadas pelo uso indiscriminado, veloz e em escala de inúmeros pesticidas e herbicidas quimicamente sintetizados na agricultura industrial de vários portes. Também já conhecimento bem estabelecido que a concatenação entre o uso intensivo de fertilizantes químicos, a destruição e degradação de áreas florestais e o agravamento das mudanças climáticas, essa concatenação é apontada como a principal causa do declínio das populações de insetos polinizadores em várias regiões do planeta. Então, os impactos desse declínio, tanto em relação à produção agrícola quanto aos vegetais silvestres, é mais que alarmante e tornam ainda mais vulnerável a segurança alimentar dos povos. Ou lembrar ainda que o desmatamento continuado da Amazônia, inclusive para a agricultura monocultora e para o pasto, coisa que agora está até sendo promovida oficialmente pelo governo brasileiro atual, vai acarretar, e já há claros sinais disso, né, efeitos globais dramáticos para muito além da Amazônia, como, por exemplo, impactos sensíveis nos regimes de chuva, portanto, na agricultura no Brasil, já que o desmatamento lá altera o fluxo dos chamados rios aéreos, né, que é um deslocamento de massas de ar úmido da floresta para o continente. Bom, a lista de problemas, ameaças, riscos, que tanto essa lista tanto nos assombra, né, ou que haveria de nos assombrar, parece interminável. Os vegetais, nesse concerto, parece que eles dão testemunha desse perigoso estado de coisas e também apontam para saídas de mitigação. Então, os vegetais fornecem tanto os dados sobre degradação, quanto dados sobre regeneração. E, contudo, parece que os ouvidos permanecem majoritariamente moucos, né? Insiste-se em enquadrar essas enormes, perigosas e tão ramificadas ocorrências na categoria de crise, né, chamada crise ecológica ou ambiental, sem que se dê conta, ou finge-se não ouvir, não sei, de que, como bem diz a filósofa da ciência Isabelle Stengers, essa crise, diferente de qualquer outra, essa não vai passar. Mas não é bem de denúncia que eu quero falar aqui, menos ainda se bastar nela, porque se fosse suficiente, diz a Stengers, né, a denúncia teria derrotado o capitalismo já na primeira hora, né? Não é o que aconteceu, como bem sabemos. Mas a minha inquietação, quase à beira do desespero,
por compreender melhor, digo, com mais justeza e realismo, e sem encarcerar o pensamento nos registros da denúncia ou do remorso, as motivações dessa surdez tão generalizada que nos impede ouvir as vozes ditas naturais. A bem da verdade, essas vozes são pós-naturais, já que, ao bem estabelecido argumento do pós-social, haverá de corresponder o do pós-natural, né? Ao pós-sociologismo, o pós-naturalismo. Isto é, as vozes do mundo nos falam a partir de toda sorte de recursos, mediações, dispositivos, então, das artes, ciências, técnicas, conhecimentos tradicionais, etc. E as ciências nunca se afirmaram sem os seus aparelhos de fonação e figuração. E por serem variados, esses aparelhos fornecem um espectro igualmente variado de vozes. Então, essa variação é a fonte de criação das ciências e não por isso tem a sua objetividade ameaçada. Ao contrário, alcançar consenso quanto à objetividade dos fatos, em meio a essa produção prodigiosamente rica e diversa do conhecimento, foi sempre o verdadeiro trunfo e triunfo das ciências. Mas eis que essa sua grande vantagem tem se transformado, sobretudo nos dias de hoje, numa arma letal contra as próprias ciências, contra a sociedade, contra a política. E é o que eu gostaria de pensar que ouvir pelas mediações das ciências os não-humanos como os vegetais é ouvir ontologias que não se reduzem nem ao puro natural, nem ao puro social, é ouvir, então, ontologias híbridas, mas que, como híbridas, portanto, como simultâneas, simetricamente pós-naturais e pós-sociais, porque os modernos, nós ancoramos a realidade no seu plano oficial, como mostra Bruno Latour, em ontologias puras, né? O natural e o social, o humano e não humano. Esse é o sentimento estabelecido entre nós, né? A nossa matriz, o princípio de organização, né? A produção de uma distinção entre natureza e sociedade. Bom, acho que o ponto é que esse sentimento não deve ser ferido quando nós nos lançamos a renovar a crítica sobre nós mesmos. É a restrição leibniziana a que se refere Isabelle Stengers. Os estudos de ciência e tecnologia, eles, por exemplo, né, na esfera da chamada, na esteira da chamada virada ontológica, eles nos permitem compreender a natureza como pós-natural, mas sem que isso signifique perda de realismo e objetividade. Ao contrário, com esses e outros estudos já tão bem estabelecidos, nós ingressamos numa espécie de neorrealismo, neo-objetividade. Portanto, as concepções, muitas das quais sob indução etnográfica, tanto do pós-social quanto do pós-natural, nada tem a ver com isso que se denomina hoje de pós-verdade. Confundir uma coisa com a outra é o que faz essa retomada ardilosa dos frontes de modernização de hoje. Então, o que eu quero destacar é que se a nossa civilização se organiza pela produção de fatos naturais e sociais, esse sentimento estabelecido entre nós, contudo, se encontra perigosamente ameaçado, e ameaçando, portanto, a própria civilização, uma vez que, nessa era da pós-verdade, os fatos parecem ceder aos factoides, a verdade à pós-verdade, a produção de conhecimento, a produção de obscurecimento, as controvérsias científicas reduzidas ao sentido, digamos, o mais esvaziado e mesquinho de política. Então, o que aconteceu? Eu acho que esse problema tão desesperante pode ser sumariamente resumido nisso que nós podemos identificar na história recente do pensamento, a passagem de uma politização positiva da natureza para uma negativa. A negativa é essa que, como eu vou sugerindo, se encontra na base que pretende hoje legitimar a pós-verdade. Digamos, é o que permite a um Donald Trump declarar publicamente, sem qualquer pudor, que as mudanças climáticas não existem ou não dizem respeito aos Estados Unidos, senão como ataque dos democratas ao seu governo, ou, sabe-se lá, ataque dos democratas num conluio diabólico com chineses, árabes, russos.
Não importam as evidências, as provas, contraprovas, não importa o escrutínio próprio das ciências naturais ou sociais, né, na apuração dos fatos, na construção laboriosa e exigente de consenso entre os pares da academia, que se revisam às cegas. Ou não basta, para mencionar um outro exemplo, que a FAO, órgão das Nações Unidas, oficialmente associa as perdas de colheitas, conforme o relatório já de 2003, há um crescimento na taxa do uso de pesticidas, que se pode verificar ao longo dos últimos 3 ou 4 decênios. Então, para o reacionarismo modernista, a ONU é, doravante, alcunhada como, pasmem, de esquerda. Uma reles presa da ideologia. Então, não basta, enfim, o estabelecimento do princípio de precaução em declarações como do Rio 92, em acordos internacionais como da Convenção sobre Diversidade Biológica, ou em protocolos como o de Cartagena sobre biossegurança ou de Kyoto, que esse princípio visa regular, proibir práticas cuja amplitude dos riscos não é ou não pode ser suficientemente conhecida até que os estragos avancem em cadeia e tornem-se mesmo irreversíveis. Então, nada disso importa para essa reação anti-intelectual e anticientífica que hoje ataca as ciências por serem políticas, mas no pior sentido do termo, né? Portanto, desonrando assim totalmente, num só golpe, a política e as ciências. Então, é como se ideologia e política fossem poluidoras do real. Eu acho que isso é um verdadeiro tiro no pé, né? Porque não se ataca ideologia e política, senão com ideologia e política, né? Sendo sorrateiramente político e ideológico, arrogar-se instalado numa posição neutra, desinteressada, desvinculada de qualquer interesse. E se é assim, agora, para os consensos científicos, né, nessa era da pós-verdade, claro que não seria diferente, muito menos para as controvérsias, né? O cultivo de atenção às incertezas científicas toma agora, no registro da pós-verdade, um sentido particularmente perverso. Onde há incertezas, deve haver interesses políticos escusos, suspeitos, ou ainda, se há diferentes versões científicas, como sobre a forçante antrópica nas mudanças climáticas, então basta aderir à versão, por mais desacreditada que seja entre os especialistas, que convenha aos interesses em jogo, uma vez que o caráter político das ciências é aí tomado como pura parcialidade desse ou daquele grupo econômico, político ou ideológico. Então, as controvérsias sociotécnicas, né, que é uma importante plataforma de pesquisas do chamado Science Studies, mostravam como a política e a subjetividade sempre participam da produção do científico e do objetivo. Mas participam, não como poluição a ser purificada, não como entrave a ser removido, mas é uma etiqueta do fazer científico, né? Que é uma plataforma por onde engendrar algo. Então, haverá algum engendramento que se põe em marcha sem que se parta de uma situação, de um interesse, de uma ideia, uma hipótese, um sentido? Claro que, para se firmar, um engendramento sociotécnico vai ter que vencer resistências, tornar-se reprodutível. E, contudo, a novidade agora, me parece, é que o político, o subjetivo, o interesse são tomados como isolados e suficientes para se afirmar e propagar um fato. Não é preciso alcançar concordância entre colegas cientistas, entre as mais diversas redes de instituições científicas pelo mundo. Porque, para grupos importantes instalados em vários focos de poder, não só do Estado, não basta que, digamos, as mudanças climáticas fortemente relacionadas a forçantes antrópicas tenham alcançado consenso e consistência e que tenham se estabilizado, né, entre a maioria absoluta de cientistas, ou que tenham se tornado a versão oficial da Organização das Nações Unidas e de tantos e tantos países. Então, lá onde nós vínhamos conferindo representação política à natureza, fundando direitos de não humanos, ali mesmo o atual modernismo reacionário só consegue enxergar ideologia de esquerda. Então é difícil imaginar uma triagem mais pobre, perversa e inconsequente do real, quando os tomadores de decisão eleitos fazem da passagem das ciências para a política uma simples questão de escolha, né? Tirar da frente os resultados científicos majoritários, estabelecidos nos mais diversos âmbitos, como os que apontam
para a urgência urgentíssima de se desacelerar a marcha modernista e optar por versões, mesmo que desautorizadas pelas ciências, como a negação da ação humana modernista no aumento da temperatura do globo. São versões tomadas como estáveis, sem que tivessem sido estabilizadas. Então, isso, no entanto, é o bastante para seguir promovendo, sob esse enganoso véu científico, a aceleração da produção modernista, né? Desenvolvimento, crescimento, progresso. Então, acho que parte importante do pensamento contemporâneo, como, por exemplo, o do Science Studies, essa parte pretendeu, com toda a razão e toda a paixão, tornar produtivas, mais realistas e civilizadas as relações entre natureza, ciências e política entre os modernos. Sim, mas agora os modernistas empedernidos, vociferando contra as evidências do antropoceno, fazem de tudo para tornar improdutivas aquelas pretensões, né, mascarando e deturpando o difícil, exigente e delicado trabalho de produção do real, aurido pelas ciências. Então, com isso, eles põem a própria civilização na berlinda, uma situação mais que embaraçosa, altamente arriscada, como se já não tivéssemos riscos e perigos o bastante com que lidar. Portanto, que esperar da pós-verdade, com seus proliferantes factoides e fake news, senão o solapamento da nossa base civilizatória? É abalo que, no que dá fundamento ao nosso real, isto é, a passagem civilizada entre natureza, conhecimento e democracia. Então, descrenças na política são simétricas a descrenças em relação às ciências. Acho que é preciso admitir que era muito promissor o caminho que nossos passos iam abrindo, e eu acho que, em boa medida, eu falo por parte expressiva da minha geração, né? Ou seja, os passos, né? Desestabilizar o fundamentalismo naturalista nas ciências, mas a favor das ciências. Avançar pautas sociais minoritárias e trazer a natureza para a política, mas em favor da política, da sociedade e da natureza, conferindo, assim, representação política e direitos a não humanos, mas a favor da democracia e do realismo dos direitos humanos. Era também reconhecer o estatuto de conhecimento às crenças, mas a favor do conhecimento e das crenças. E agora, nós vamos vendo esse movimento fraudulento da pós-verdade converter conhecimento em crença, mas no mais inóbil sentido de crença. Então, nós vamos sendo agora premidos a ter que defender uma agenda que julgávamos não seria mais preciso defender, senão apenas manter como os direitos humanos, direitos que seriam inalienáveis. Claro que não há transcendência tal a dos direitos humanos que se sustente sem o permanente trabalho na imanência, né? Claro que a história não é linear, mas feita de avanços e recuos, uma espécie de espiral não evolutiva, é dialética, move-se por contradições, como tantos pensadores logo defenderiam. Sim, mas essa constatação não elimina a angústia de se ter agora que frear a agenda, que não era nada simples, não é, né? Que pensava modos, por exemplo, de equacionar direitos humanos e direitos de não humanos, direitos sociais e direitos ambientais, sociedade e natureza no antropoceno, ou equacionar floresta e história, já que sem floresta não tem história, como alerta o líder Yanomami, Davi Copenau. Pois bem, então esse passo vai sendo agora atropelado pelo fronte reacionário modernista nas suas várias facetas espalhadas pelo mundo, fazendo com que a agenda daqueles que se opõem a esse fronte regrida para, digamos, meados do século XX, se a gente apenas considera a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, mas no momento, esse do primeiro quartel do século XXI, em que o céu ameaça desabar sobre nossas cabeças, para novamente lembrar o Davi Copenau. Então, é como se aqueles que agora se veem empurrados a reagir contra esse bizarro reacionarismo conservador liberal, como o do Brasil atual, claro que não só dele, né, tivessem que, por força das urgências, fracionar a pauta e novamente sair em defesa dos direitos humanos, quando era preciso pensar o verdadeiro paradoxo de se estender e promover direitos humanos entre os povos, num planeta que não consegue sustentar esses direitos para todos, senão sob a condição de se alterar sensivelmente os modos hegemônicos de produção, consumo e distribuição de bens e serviços. Então, uma tal coisa implicaria afrontar muito mais energicamente a produção social do capitalismo.
Então, o passo que vem sendo violentamente abortado é esse da natureza afrontando o capitalismo, né? Digamos, Gaia contra a modernização, mas de uma maneira que nem o comunismo poderia fazer, já que capitalismo e comunismo, ao menos comunismo ou socialismo hegemônico, tal como se realizou historicamente, ambos, capitalismo e comunismo, foram sempre modernizadores, né? Sempre figuraram o planeta como um recurso ao dispor da modernização veloz e em escala. Então, a irrupção da natureza na política, para falar tanto com Stengers quanto com Latour, e apenas para mencionar esses dois grandes autores, essa irrupção ou intrusão, pela magnitude da sua novidade, não faz restaurar antigas utopias como as que nos levassem de volta ao ideário do comunismo, mas sim a novos modos de pensar e praticar o comum. Um comum não mais restrito ao desiderato do social humano, mas necessariamente abrindo-se para o cosmos, compondo com o cosmos. Então, eu diria que, para bem considerar Gaia ou o sistema Terra, o horizonte pertinente não vai ser mais o do capitalismo ou do comunismo, mas sim, se vocês me permitem um neologismo, o do cosmonismo. Ou seja, encarar não o destino humano ou o destino do planeta, mas um só destino que os enlaça, e das mais diversas maneiras. Nada de destino das pessoas, promissor ou terrível, sem um destino promissor ou terrível das coisas, né? Então é deslocar a atenção para os entres antes que para os entes. E vocês me permitam reiterar o centro da questão aqui. Se nós, ocidentais modernos, nos apoiamos tanto nas ciências como tradutoras do real, da natureza, então por que o majoritário das nossas forças políticas e sociais parece hoje não aderir aos consensos científicos ou não saber triar as controvérsias? Não era isso que esperar da nossa civilidade? Não era isso assim, né, que nós nos organizávamos oficialmente? Isto é, as ciências traduzem fenômenos da natureza, elas debatem segundo alguns procedimentos de objeção por pares da comunidade científica, nada se estabelecendo, por provisório e frágil que seja, senão por provas e contraprovas, reprodutibilidade e verificações, para, no final, como esperado, se produzir consensos sobre a realidade da natureza. Esses consensos científicos são os que, desse âmbito, poderão orientar decisões políticas públicas na democracia. Então, é a ligação entre a physis da natureza, o logos científico e a polis política. Ora, essas nossas garantias civilizatórias se encontram altamente ameaçadas agora que nós vamos ingressando nessa era chamada de pós-verdade, era da proliferação dos factoides e fake news, não é? Fake news que se acompanha essa era dessa hiperveloz e volumosa comunicação entre as pessoas no mundo digital e online por via das chamadas redes sociais, dos dispositivos portáteis, tudo à mão, rápido e compartilhável, sociedade afora, num simples clique. Então é quando aquele passo vagaroso das ciências passa a ser atropelado pela rapidez das notícias falsas, das mentiras com feição de verdade, que se propagam mais rapidamente do que a capacidade de desmenti-las. A produção complicada e lenta dos fatos é preterida pela produção simplificada e rápida dos factoides. Essa era da pós-verdade faz das versões científicas sobre a realidade, como sobre a realidade da natureza, meras versões disponíveis, como em gôndolas num supermercado de ideias, né? Mas sem a garantia de qualidade dos produtos. E você escolhe, né? Escolhe, faz um post e compartilha, né? E escolhe a ideia que lhe convém, a que mais lhe apraz, a você ou, sobretudo, a esse ou aquele grupo de interesse. Você não quer que o golpe militar no Brasil de 1964 continue aparecendo como golpe? Sem problemas, basta decretar que aquilo foi um movimento social, com ampla base popular, não foi golpe, senão para os esquerdopatas, os seres ideológicos. Ou que vai, portanto, para o lixo toda evidência historiográfica, jurídica e policial que comprove fartamente o golpe. Não há provas de que não se tratou de um golpe, basta a convicção. E, sobretudo, reproduzi-la incansavelmente pelas redes sociais online. Então, esse vozerio da pós-verdade, dos factoides, se destina a fazer política por baixo dos panos.
né, a tornar clandestina a própria política. Então, essa é a terrível novidade agora. Tudo se passa como se qualquer coisa, nas ciências, inclusive, se reduzisse ao político, ao subjetivo, ao interesse desse ou daquele grupo, dessa ou daquela corporação, tudo e todos debaixo de uma aura conspiratória. Mas, se as ciências são acusadas de serem não mais do que ideológica, ideologia aí tomada como uma categoria de acusação, então não pode haver debate republicano sobre qualquer assunto, né? Perde-se o solo que permite a civilidade das discussões. Então é preciso pensar as motivações que dão aso a esse vozerio barulhento da era da pós-verdade que nós vivemos hoje. E aí considerar o papel das novas mídias, muitíssimo mais irradiadoras, velozes, acessíveis, rizomáticas e eficazes do que as antigas. Então, como se sabe, essas mídias, serviram para propagar falsificações, valendo-se do formato tradicional geral das notícias, né, um formato destinado a publicar fatos, mas aqui de um modo particular, muito mais ágil, menos letrado, mais apaixonado, colorido, dinâmico e, portanto, assim, de rápida absorção, já que são notícias não submetidas a resistências e checagens, não submetidas aos protocolos de civilidade que cumprem fazer a passagem exigente entre poder das ciências e poder da política entre nós modernos. Pode-se também, eu acho que com boa dose de razão, logo apontar o distanciamento entre conhecimento e sociedade, não raramente marcado por posturas arrogantes de tantos cientistas instalados nas suas torres de marfim, e que então se apresentam como aqueles que sabem em relação aos outros. Desde então, os outros, a dita população, os não cientistas ou não iniciados em ciências, são tomados como uma espécie de tábula rasa, ignorantes, seres da falta, desprovidos de experiência, objeto da educação e da conscientização, ou objeto da assim chamada divulgação científica, isso que tem o dom de homogeneizar os outros na categoria de vulgo, né? Categoria essa que participa da etimologia da palavra divulgação. Então é daí que a cada vez eu me vejo forçado a pensar melhor, né, com mais realismo e justeza, essa ideia a que tanto se recorre da conscientização. A interpor aí uma certa desconfiança. Como tocar corações e mentes sem fazer desses corações e mentes um vazio a ser ocupado pelas ideias científicas ou políticas, tornadas transcendentes sem mais? Como não começar esse jogo a partir desse disparate entre os que sabem e os que desde então são definidos pela falta? Como conquistar por sedução ao invés de acusação, produção de ignorância, terror, fundamentalismo? Como chegar aos outros sem fazer desses outros alienados, né? Não conscientes, uma espécie de recipiente vazio onde preencher de verdades? Portanto, como livrar a divulgação, como a científica, da ideia de vulgo? Ou como, enfim, não reduzir pessoas e grupos à categoria de população? Então, acho que refletir sobre esse estado de coisas em que nós estamos hoje leva a considerar as contribuições, por bem intencionadas que fossem, dos autores chamados pós-modernos ao estabelecimento dessa atmosfera contemporânea da pós-verdade. Não raro, sob o signo da resignação, esses autores pós-modernos pretenderam reduzir o real a simulacros. O mérito deles em bem diagnosticar isso que, a meu ver, culmina hoje na era da pós-verdade, da produção dos factoides, esse mérito cai por terra quando o grosso dessa corrente pós-modernista parece ter tentado livrar-se do ceticismo e da resignação, positivando o real como um arremedo de si mesmo, né? O real reduzido a narrativas. No final das contas, parece que o desserviço da corrente intelectual pós-moderna supera os bons serviços prestados. Foi desserviço decretar o fim da objetividade, tudo não passando de ficção, mas no sentido negativo desse termo, isto é, ficção como oposto ao fato, separado dele. Se os pós-modernos fizeram assim em relação às ciências humanas, parece que bastou um pequeno passo a mais para que se abalasse, como vemos hoje, a legitimidade da produção dos fatos também em ciências naturais e exatas. Então, é assim que eu entendo, salvo engano, a passagem do fim da objetividade nas ditas ciências moles, alimentada por parte importante da voga pós-modernista, para o fim da objetividade também junto às ditas ciências duras.
Por fim, pode-se também, como é corrente ouvir, responsabilizar a grande maquinação capitalista, os poucos e poderosos donos do capital mundial, pelo estresse ambiental e ecológico de todo tipo que nós já vivemos e que vamos viver ainda mais intensamente no futuro próximo e distante, ou até onde houver futuro. Ainda que justa essa acusação ao capitalismo, à grande maquinação, aos grandes donos do capital do mundo, ela é insuficiente. E, em todo caso, acarreta o efeito de nos tornar impotentes frente ao que parece como tão poderoso e grande demais para nós, né? Nós, desde então, tão desapoderados e tão pequenos frente ao sistema capitalista. É a impotência que se arrisca perigosamente a nos conduzir a uma epidemia de melancólica paralisia, convertendo a angústia em renúncia a resistir, a pensar, a imaginar alternativas. Parece que ainda pior quando se considera que o capitalismo, que nós tantos acusamos, quando a gente considera que ele nos é entranhado no mais fundo e superficial de nossas vidas, aí parece que tudo piora. Eu não consigo, honestamente, me esquivar dessa evidência. Diariamente eu me indago, né? Como fazer a crítica ao capitalismo nos reconhecendo constituídos nele? Como fazer isso sem o peso do remorso e da simples denúncia? Porque a denúncia tem como efeito, no mais das vezes, localizar e fixar a responsabilidade em outrem, de modo a, por assim dizer, nos incluir fora dessa, né? Eu aprendo com Stengers que não é responsável transferir a responsabilidade aos nossos responsáveis, né? Se nós todos somos partícipes da engenharia capitalista de mundo, a tarefa de trazer responsabilidade para nós. A responsabilidade, não a culpa, nem os dispositivos de acusação, não pode se traduzir na simples e fácil aplicação da denúncia, coisa, em todo caso, irrealista e cruel. A acusação ou denúncia frequentemente acarreta o péssimo efeito de excluir o acusador ou o denunciador que aponta o dedo. Uma espécie de calmante, né, de transferência da responsabilidade para outrem, e então emerge o dilema. Ou nos resignamos, não há coisa alguma a fazer, ou apontamos o dedo para os supostos culpados, eles que devem se incumbir da responsabilidade de fazer alguma coisa. Ora, num e no outro caso, a mesma percepção de acuamento, né? Essa de que nós somos pequenos, isolados, fracos, diante da grande e hegemônica máquina capitalista. Quer nos percebamos como vítimas passivas dela, tão enredados que é impossível desenredar, quer ainda nos percebamos como exteriores a ela, como se o capitalismo, ou o que nele é possível modificar, dissesse respeito apenas ao grande capital. E essa é uma ótima receita para nós nos determos ali onde deveríamos avançar. Tudo isso enquanto o mundo desaba a olhos vivos. Então, como sair dessa? Com que força tentar frear ou domesticar a natureza predatória do capitalismo? Diante de tanta vulnerabilidade, como não naufragar na prostração, né? Como agir? Então, se a conscientização ecológica é importante, ela, contudo, não pode se transformar numa cruzada que vise separar os puros dos malditos, né? Deixemos essa inglória e cruel, injusta e, afinal, impossível tarefa para os especialistas em separar o cidadão do bem do cidadão do mal. Nossa resistência, nossa criatividade, nosso florescimento coletivo pode ser muito mais interessante, justo e eficaz do que a caça às bruxas, a denúncia, o remorso. Então, redes de colaboração fundadas na alegria da resistência e não redes de acusação fratricidas, né? Eu acho que isso é o que pode alimentar as melhores conexões entre nossas diferenças, isto é, os diferentes modos de se opor ao capitalismo. Então, essa é uma equação a formular e desenvolver. Como, e das mais diversas maneiras, se opor ao capitalismo de dentro dele? Como assim se situar sem com isso se conformar? Então é verdade que não raramente logo nós nos tomamos de desolação quando constatamos a massiva presença mediadora do capital em quase toda a dimensão da nossa vida, mobilidade, vestuário, alimentação, trabalho, tecnologia, lazer, etc. Mesmo a nossa liberdade se prende ao funcionamento desse sistema que nos enlaça intimamente no mais comezinho do cotidiano, que parece impossível sair dessa. E por isso mesmo, nós podemos aí reconhecer as reações das mais brandas às mais violentas em se imaginar e praticar outras possibilidades de viver. Não é menos indigesto ou logo apontado como algo contra os interesses econômicos ou da nação
esse chamado urgente por desacelerar o ritmo de produção e consumo dessas sociedades da mercadoria. Não há mundo suficiente para a continuada proliferação desse tipo de sociedade. Mas como as respostas dignas do nome, que tentem mitigar as consequências ambientais e ecológicas desastrosas dessa sociedade, implicam mudanças sensíveis nos nossos modos de vida, mudanças quase inimagináveis, então cai muito bem tentar contornar o imperativo dessas mudanças, adotando quase ao bel prazer a versão da realidade que convém à continuidade do atual estado de coisas. É que confrontar todo um modo de viver baseado na produção e consumo de bens em escala e velocidade exigiria desacelerações, moderações, cultivo de tabus e pudores. Nada disso se parece com a modernização e o capitalismo. Mas é muito difícil enfrentar o capitalismo quando nós o figuramos como tão transcendente, como total, hermeticamente sistemático. Essa figuração nos produz, por contraste, como agentes apequenados, né, meramente locais, desde então de mãos atadas, pura impotência. Sim, mas ao abordarmos o sistema recusando sua fatalidade sistemática, se atuamos por frestas ao invés da visada em bloco, se atacamos as conexões ao invés de toda a cadeia, então nós podemos passar da imaginação desolada para aquela que vislumbra alternativas e outras possibilidades. Então, ao abrirmos, enfim, a política para a natureza, então nossos ouvidos ganham chance de ouvir a voz da atmosfera e do solo, das águas e das pedras, dos vegetais e dos animais, do céu e da terra. É quando nós podemos ouvir esses agentes que, a rigor, nunca deixaram de ser políticos, mas foram sempre mal representados por nós modernos. E é quando, enfim, as alternativas, não as infernais, como diz Stengers e Pinheiro, né, como aquela alternativa infernal, morte ou progresso, né? Mas é quando, enfim, elas começam a aparecer e a prostração cede ao gosto por esses florescimentos coletivos, ou seja, sem cada alinhamento local, o global perde consistência, a cadeia se fragiliza e outros horizontes de vida e mundo podem abrir passagem. Então é quando o local, que não se resume aos contornos de um território, passa a se mostrar como nunca deixou de ser, uma realidade intrinsecamente conectada a outras realidades. Eu não consigo imaginar outro modo mais eficaz de se enfrentar o global do capitalismo e a sua contraface, o global de Gaia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu, antes de começar, queria fazer só 2 pequenas observações. Uma primeira é que eu costumo ser muito, muito atenta ao tempo que me é dado para falar, mas dessa vez eu não fiz isso. É provável que eu esteja com um texto maior, então eu queria dizer uma coisa óbvia, tá? Mas que quem sentir na plateia fome, cansaço, qualquer espécie de desgaste, que se mantenha totalmente livre para me deixar falando sozinho. E vocês também aqui na mesa, tá? Até porque eu também, é hora do almoço, eu também estou com fome. E outro comentário breve que eu queria fazer também é que os antropólogos têm sido, nos últimos anos, a comunidade, digamos assim, que mais leva meu trabalho a sério. E eu fico realmente muito, muito grata a isso. Eu acho que isso fala muito do meu trabalho, muito do meio poético e muito também dos antropólogos. Enfim, eu vou ler um texto que eu preparei para esse nosso encontro. Só beber uma água. Agradeço às organizadoras e ao organizador pelo convite para participar deste fórum. O convite chegou como uma espécie de boia de salvação. Eu tinha acabado de tirar meu celular do modo avião. Depois de 12 horas de viagem, me encontrava ainda sentada dentro do avião, voltando para o Brasil depois de ter passado 90 dias na Ásia. Algum deles, inclusive, passei no Sri Lanka, em lugares que foram explodidos nessa última Páscoa.
Como viajei antes do Natal, eu não estava no Brasil no momento da posse da extrema-direita. Um tanto assustada, eu voltava para São Paulo com uma sensação bizarra de ser corroída pelo ácido sulfúrico do presente. Ao ler o e-mail da Karen, pensei, muitos Brasis existem. Foi uma lufada de ar fresco. Agradeço também por isso, por estarmos agora nessa sala juntos. Agradeço pela possibilidade de mostrarmos uns para os outros que também estamos a reinventar o ar que respiramos. Que a gente esteja na Universidade de São Paulo conversando sobre coisas como a sabedoria das plantas confirma a chamada deste fórum, de que obtemos aprendizagem com as plantas. Certeza que configura mesmo uma metamorfose no pensamento contemporâneo, como também é uma urgência política. Como diz aquela canção sagrada que a Maria Bethânia canta, sem folha não tem vida. Como vocês sabem e fazem, é urgente proteger a temperatura do planeta, a integridade orgânica dos nossos alimentos, as pedras que dão água, a própria água e as espécies vegetais, a respiração das florestas, que é o nosso próprio pulmão. Em termos políticos, também podemos nos apropriar da sabedoria vegetal de muitos modos, por exemplo, no que ela sugere de resistência continuada. Lembro daqueles versos da Cecília Meirelles. Eu aprendi com a primavera a me deixar cortar e voltar sempre inteira. A paciência do tempo das estações, a integridade do enraizamento e a força da flexibilidade. Não sei se um dia saberemos com certeza, mas olhando do lado de cá, de dentro deste corpo humano, tudo isso parece muito simples para uma planta, muito natural, enquanto para a gente, quanto trabalho é demandado. Nesta comunicação, tento começar a responder a uma das perguntas da chamada deste fórum. De que modo aprender a revisar os vínculos com as plantas? Acho que minhas respostas e colocações hoje são bastante parciais, são só pedaços de pensamento. Considerei perspicaz a utilização da palavra vínculo, afinal a relação da espécie humana com o reino vegetal acontece num entre, sendo uma relação de codependência, marcada claramente, por exemplo, no fato de que o tipo de gás que mais precisamos é produzido pelos vegetais, sobretudo pelas algas. E as plantas, como vocês sabem, precisam de gás carbônico. Aí temos uma noção de vínculo estabilizada. Mas será que existem, nos vínculos, relações instáveis? Isto é, situações que precisamos olhar e averiguar uma vez mais? Provavelmente sim. Talvez ainda falte muito para entendermos as plantas. Se paro e observo em frente a uma planta, sinto que a alteridade é tão radical, ou mesmo abissal. A delicadeza capaz de fruir no vento, a intensidade com que se arvora um galho, ou a capacidade de penetração de uma raiz, são em si sabedorias. E mesmo quando, por exemplo, eu faço a ingestão de uma planta ou a fumo, sinto um grande repertório desconhecido a se conectar em mim. Repertório desconhecido que me reitera. Amo o que este desconhecido me ensina e também o que não sou capaz de entender. Mesmo na gama do outro que não humano, o reino vegetal é uma alteridade tão radical ao gênero humano que sinto muitas vezes que para conseguir falar das plantas me é difícil não estar num estado de maravilhamento. E todo maravilhamento é maravilhoso, claro, mas traz algo com ele de opaco ou pelo menos de pontos cegos. Certamente as plantas podem e devem ser entendidas nas vias mais pragmáticas e utilitárias possíveis, pois fazem parte de todo um instrumental que é alimento, paisagem, medicina, etc. Mas como vai se dando uma virada sensível, em que as plantas se tornam cada vez menos coisas e cada vez mais seres, imagino que quanto mais essa virada interpretativa se der, quanto mais as plantas se tornarem seres cientes no imaginário humano, mais questões éticas a convivência com elas há de levantar. Penso muitas vezes na relação das plantas com a água. Numa das dietas que fiz com xamãs de linhagem Shipibo, tive muitos sonhos, e um especialmente eu gostaria de contar. Eu já sabia, pela dieta anterior, que é muito comum em sonhos, durante os retiros, o espírito de uma planta tomar o corpo na figura de alguém que nos é importante.
uma professora, um terapeuta, alguém que seja da nossa confiança e que possamos ser capazes de escutar sem susto. Desde o começo dessa dieta, uma das plantas que eu tomava tinha assumido o corpo da Emiri, que é uma acupunturista japonesa que eu frequento há anos e a quem estimo muito. A planta que eu tomava nasce à beira dos rios, num solo híbrido entre a água e a terra. No sonho, eu entrava num grande descampado com uma grama baixa, o terreno era pantanoso e eu pensava, nossa, que frio, acho que estou na Holanda. A Emiri, ou melhor, a planta, apareceu e começou a escavar fundações enormes, criando grandes retângulos no lodo, como se fosse erigir algo em cima daquelas fundações. Eu me aproximei e perguntei, mas o que você está fazendo? E ela respondeu, a base para sua nova biblioteca. Eu disse, mas Emiri, os livros vão estragar assim nesse lugar tão molhado. Ao que ela me respondeu, mas quem disse que essa biblioteca será feita de livros? E eu sempre penso nessa frase, mas quem disse que essa biblioteca será feita de livros? No dia seguinte, conversei com a xamã que ministrava a dieta, que me fez uma só observação. O conhecimento vegetal é também um conhecimento emocional. Para além da associação de que a água em tantas tradições é relacionada às emoções, nunca saberei explicar essa sentença, mas a carrego comigo numa mistura entre o enigma e o amuleto. Poderia falar mais sobre isso, mas quero trazer outros assuntos. Prefiro ler um poema que escrevi no meu último livro publicado, O Seiva Venenou o Fruto, e que acho que responde um pouco a essas investigações. O poema. Estou sempre à espera de ver. Vou na frutaria de olhos muito abertos. Vez em quando meus ombros se fecham, quando muito chama a ver. Temem o fogo que se alastra entre estalos nas estruturas. Preciso dissolver um pouco dos vigiantes olhos para encontrar todos os olhares que tenho por onde. E é assim que vejo também a confusão. A confusão tem algumas coisas para me ensinar. Essa pouca relação é a nossa. Meu esteio é claro quando estou pisando, meu chão diamantado de dentes, de cada animal que comi para me tornar humana, e assim poder dizer. Mas eu sei, sou tão pontual, nasci para esperar, os deuses não. Dia desses ganharei outra velocidade, serei planta e hei de continuar iluminada pela água. Eu já devia ter me apresentado. Meu nome é Júlia, eu sou escritora, eu me identifico com essa palavra escritora desde os 9 anos de idade. Isso quer dizer que desde os 9 anos de idade eu estou tentando ocupar a palavra escritora. E para isso vivo de ocupar as palavras, tomar posse das que estão disponíveis e por serem muito ou pouco usadas, valem a pena lembrarmos delas mais uma vez. Há uma célebre frase do Schopenhauer em que ele diz: são tão antigas as palavras, se renovam o tempo todo. Esta fala está carregada da palavra eu, porque sei que ela se renova o tempo todo e também porque nesse momento eu não saberia falar das plantas sem me implicar totalmente. Sou grata às plantas pela possibilidade que me dão cotidianamente de conviver comigo mesma de maneira menos furiosa e mais acolhedora. Essa fala utiliza a palavra eu não só porque ela está disponível, mas também embasada naquele direcionamento que o Deleuze e o Guattari falam no início dos Mil Planaltos. Cito: não chegar ao ponto em que não se diz mais eu, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer eu. Quando defendi meu mestrado em literatura na Universidade Nova de Lisboa, reconheci aprovações e reticências no fato de ter optado por escrever toda a dissertação em primeira pessoa, coisa que não é incomum, mas curiosamente pouco dos que leram meu trabalho foram indiferentes. Desde então, em todas as situações de falas e debates que participo em universidades, tenho feito questão de falar bastante eu. Tenho um amigo, exatamente da minha idade, que brinca dizendo: não há modo melhor de perder o ego do que arriscá-lo. Às vezes, quando uso a palavra eu, me lembro de um conto do Herberto Helder, em que ele diz que os holandeses roubavam 100 metros ao mar, fazendo aterros com areia e terra, e o mar então roubava 100 metros aos holandeses. Marco aqui que o meu desejo inicial nesta comunicação seria falar sobre a minha interação com o uso regular de 3 plantas: a maconha, o tabaco e a combinação de plantas que é a ayahuasca.
Não consegui corresponder à minha intenção, talvez porque ela fosse desde o princípio megalomaníaca. Talvez porque seja mesmo um projeto de vida, não respondível em um gesto, em um só momento. Mas na prática o que aconteceu é que tive uma tendinite enquanto preparava esse texto, e quando me recuperei tive uma gripe fortíssima, da qual, pela minha voz, vocês já devem também ter percebido. Assim, o ritmo mais lento acabou me ajudando a só encontrar palavras sobre a ayahuasca. No futuro, hei de encontrar situações em que possa falar detidamente sobre o tabaco e a maconha, e também, claro, sobre a própria ayahuasca, e quem sabe, um dia também, eu tenha experiências suficientes para poder falar sobre o peyote. Minha trajetória com a ayahuasca começou em 2007, isto é, faz 12 anos, é uma trajetória ainda adolescente, não é muito tempo. Comecei a beber ayahuasca num grupo onde a toma do chá acontece sem dogmas, quer dizer, é um grupo que não é religioso e, importante dizer, também não é espiritualizado. Passados alguns anos, comecei a frequentar rituais indígenas, principalmente da tradição Shipibo. Durante alguns anos, combinei tomas no grupo sem dogmas e entre os Shipibo, sobreposição que logo se mostrou inviável, e desde mais ou menos 2012 ou 2013, passei a tomar ayahuasca somente em rituais e cerimônias indígenas, que são, aliás, ao meu ver, os detentores das mais altas tecnologias. Nos últimos anos, tenho tomado ayahuasca, sobretudo com os Runicuim. Fui beber ayahuasca por pura curiosidade psicotrópica. Eu queria os estímulos daquilo a que eu chamava de a imaginação e que hoje em dia eu nomearia de interstício sensível entre eu e o mundo, ou as dobras da visão do tempo. Não sabia que a ayahuasca tem utilizações medicinais, não tinha a menor ideia de que o uso do chá me levaria a transformações psíquicas, emocionais, energéticas, sempre em movimento. Mais do que isso, eu não imaginava que a ayahuasca me ajudaria a tornar visível o que, embora invisível, já estivesse latente. Muitas vezes a carga energética de uma toma de ayahuasca me leva naturalmente a escrever, como se meu espírito ficasse animado, vivificado por viver neste corpo. Ao mesmo tempo, como escritora, das coisas que a ayahuasca mais me desafia no decorrer dos anos é a encontrar vocabulário para narrar as suas experiências. E também por isso eu tenho feito questão de falar sobre isso em público. 2 ou 3 frases que eu usei atrás de propósito tinham palavras complicadas em seus usos. Palavras que, por estarem demasiadamente ocupadas de sentido, como natureza, espírito ou energia, são palavras que, às vezes, ao utilizar, eu fico imaginando um interlocutor mesquinho a apontar nelas uma sensação de imprecisão, apontando em mim que talvez eu esteja sendo vaga, genérica, ou esteja inebriada pelos pontos cegos do maravilhamento vegetal. Mas eu não quero me desviar do uso de palavras. Afinal, como poeta, me sinto livríssima e sou grata pelas experiências com a ayahuasca, com a toma ritual de purgas de tabaco e o uso regular do rapé, ou mesmo toda a prática de escrita que eu tenho com o auxílio da maconha. Sou grata a essas experiências desnortearem o racionalismo cartesiano que ainda vive em mim. Também gosto das plantas por elas serem abrasivas ao ego, por reforçarem o desgaste normativo dos usos verbais e apontarem a reversibilidade constante do eu, sempre em metamorfose, esse ser estar a todo momento, em transformação, troca e movimento. Às vezes, no meio das florestas, eu entendo que elas estão dançando as sensações do tempo. A ayahuasca às vezes mostra, por exemplo, tanto em suas visões como nas sensações, o movimento celular do interior do corpo, na intensidade do atrito constante entre vida e morte. E é capaz de mostrar que esse movimento energético está em tudo. Você vê seu coração por dentro das asas vibráteis de um beija-flor ao levantar voo, e isto é um instante e é a eternidade. E a sua carne no limiar entre a vida e a morte, e nada disso te exaspera. Você observa e, pelo contrário, é luminoso, radiante. Provavelmente, muitos sabem que a ayahuasca é uma combinação de plantas que aumenta e libera os bloqueios de uma forma de energia que já dispomos no nosso corpo, o DMT. O corpo humano produz DMT em baixas dosagens e parece que existem 2 picos. Em 2 momentos da vida, o corpo explode em DMT. No momento em que nascemos e no momento em que morremos. Assim,
essa capacidade de frequentação dos limiares e das sobreposições do tempo que a ayahuasca revela, talvez possa ser atribuída ao DMT. Fórmula do limiar, chave de acesso entre vida e morte, a ayahuasca leva ao limiar do tempo, interstício entre o que vive e o que está morto. Só beber um gole d'água. Desculpa. Quero tentar me ater um pouco a essa ideia de visão, que abordei numa outra fala em 2016, na qual falei um pouco mais sobre a potência do canto, na ligação com as plantas. O que eu agora trago daquele texto é uma expressão de que a visão sinestésica da ayahuasca não é um acontecimento somente mental. A visão é uma experiência do corpo e do espírito, interligados como são, vibrando. A ayahuasca, durante muito tempo para mim, foi uma espécie de cinema, que me permitia ver o que eu não sabia. Digo isso com os verbos no passado, porque já faz uns anos que em todos os rituais com a ayahuasca que participo, eu já não tenho mais nenhuma visão. Eu sinto alguma saudade, não sei porque já não vejo os reinos da maravilha e do terror que eu pude acessar e observar, mas entendo que a planta segue a trabalhar de outros modos. E assim, como o grande cinema das visões foi embora, quem sabe ele um dia volte, e justamente ele ter desaparecido me permita falar um pouco sobre ele. Eu adoraria ter feito uma fala um pouco mais solar do que virá agora, tá? E diria até um pouco assim, preparem-se que eu não pretendo só contar as inumeráveis maravilhas. Eu acho que vou falar um pouco mais do que me foi difícil. A primeira grande visão transcultural que eu tive com a ayahuasca foi na segunda vez que eu tomei. Naquele momento, a minha tia, a avó, estava a morrer num hospital e eu a tinha ido visitar na mesma semana. A visão que tive de início era com a passagem da minha tia e foi se transformando num rio dos mortos, que era o mundo inteiro e corria no meu corpo. Enquanto as visões aconteciam, eu ouvi em mim mesmo um poema que está publicado no meu primeiro livro. Vou ler o poema. Eu sou o rio dos mortos, dos meus parentes mortos, e os meus mortos são o mundo inteiro. Eu sou o rio dos mortos, nasci da sede pelo dó das lágrimas, quando mortos todos os pensamentos. Eu sou o rio dos mortos, me criei no pântano das palavras, dos restos tudo trago. Eu sou o rio dos mortos, minha carne é das nuvens, se fujo só dou em mim. Eu sou o rio dos mortos, e o meu choro, o que devolve à terra, o chão do sal da terra, o chão. Eu sou o rio dos mortos, minha margem de árvores, dos astecas que me sangraram. Eu sou o rio dos mortos, da terra não passo, e ninguém me ultrapassa sem desvão. O que o poema não conta é que essa visão terminava num grande clarão de luz dourada. Eu tirei esse verso por um aconselhamento de um então professor meu dessa universidade, que terminava, e o caminho é dourado. No clarão de luz, eu vi um Deus que só soube anos mais tarde quem era, quando num museu de Berlim vi uma representação de Anubis e pensei, olá, nós não nos conhecíamos, mas eu já tinha te visto. Como foi possível que eu visse o Deus egípcio da morte sem saber quem ele era? Podemos argumentar que talvez eu já soubesse, que eu já tivesse visto, sei lá, num documentário na televisão, mas que tinha me esquecido, ou que eu já sabia, ou também falarmos dos arquétipos que repousam silenciosos e latentes em nós. Mas eu realmente não tenho opinião a defender a respeito disso. Me interessa um dia vir a conseguir discutir a transculturalidade das mirações da ayahuasca, também encontrada nos sonhos, e em muitas formas de adivinhação oracular, mas eu realmente sinto que ainda não tenho maturidade para isso. Por hoje quero me ater ao fato de que desde o princípio a ayahuasca me mostrou outra coisa bastante misteriosa, que é para me entender, para me enraizar nos fundamentos de estar viva, eu precisaria perceber os ancestrais em mim. Ayahuasca, provavelmente vocês sabem, significa liana dos mortos. Perceber não significa repor ou aceitar, mas num primeiro momento reconhecer, conhecer novamente. Quando comecei a beber ayahuasca em contextos xamânicos, eu tive muitas mirações, mas também sensações que começaram a me levar a observar no meu próprio corpo imagens que estavam à sombra em mim
e que narram a memória dos meus ancestrais. Tive visões com intermináveis cavalos sendo adestrados com empenho, justo eu que em realidade tenho medo de montá-los, reconheci que se eu quisesse, teria tecnologia interior para lidar com eles. Só um tempo depois, eu soube, quando meu pai leu meu segundo livro, que o meu tataravô paterno, o prussiano Hansen, veio para o Brasil adestrar cavalos. No outro momento, pude agonizar de dentro do fogo em que meu tataravô materno morreu incendiado. Ele era um fazendeiro que foi renovar a terra com o fogo e morreu queimado pelo fogo que ele também ateou. Mas essa história que eu vi já me tinha sido contada. Também sabia pela minha avó materna que a bisavó dela era uma índia tupinambá, mas foi só depois de ter muitas visões doloridíssimas e iradas com ser capturada por homens, amarrada e arrastada no meio da floresta, que entendi que eu estava acessando no meu corpo a minha tataravó indígena, sendo violentamente sequestrada pelo meu tataravô português ou por alguém que a entregou a ele. É terrível. Nascemos do amor que o amor tem por ser vital, mas também somos gerados no trauma e pela violência. Penso às vezes que para lidarmos com a violência do tempo em que estamos, é preciso reconhecer a violência em nós. Meu amigo Marcos Visnadi sempre me diz, o problema do fascismo é que ele existe em todos e qualquer um. Ao mesmo tempo, há medo, há muito medo, não só da morte, como dos nossos mortos latentes em nós. De geração em geração acumulamos traços no rosto, gestos no corpo, medos, tendências de saúde e personalidade. E isso, também me mostrou a ayahuasca, também herdamos restos de memória na carne. Uma vez, conversando sobre isso, uma xamã portuguesa de quem gosto muito e que tem alguns livros publicados sobre as plantas e seu percurso com elas, a Geraldine Correia, ela me disse que temos de 5 a 10 gerações de memórias de antepassados rastreáveis no nosso próprio corpo. Ela me sugeriu como um princípio de saúde observar, reconhecer e integrar essas memórias para além do recalque. Talvez não seja fácil se atentar a isso. Primeiro porque é assustador, mas muito porque não há repertório social que lide com a morte. Até mesmo falar dela é um tabu. Vive-se numa sociedade tão pobre em suas relações com a morte, tão sem rituais com os mortos, que é provável que alguns que me escutem me taxem de desagradável ou, quem sabe, de louca por dizer essas coisas. Alguns anos atrás, eu poderia até tentar me disfarçar de outra num discurso mais racionalista, mais zeloso das normas do cartesianismo social, mas hoje em dia eu estou absolutamente cansada de tentar emular uma língua respeitável para uma sociedade patriarcal intoxicada pela repressão. E pretendo a cada dia mais falar contra o que é a violência dos discursos e o engessamento dos pudores. Faz anos tenho com os meus poemas falado dessas coisas e também atacado lógicas de pensamento lineares e binárias e pretendo fazê-lo cada vez mais. Afinal, a ayahuasca também me ajuda constantemente a ver que os mundos, os corpos e os tempos são múltiplos, interpenetrantes, helicoideais, serpenteantes. Assim, faço questão de dizer mais uma vez, na revisão dos vínculos com as plantas, a ayahuasca me mostrou algumas vezes que, através das sensações do corpo, é possível ter acesso à memória da própria linhagem, que vivem no corpo restos de experiência dos mortos que nos habitam. Talvez pelo DMT ser essa zona atômica entre origem e fim, se é que a morte é mesmo um fim, talvez o DMT seja uma chave de ligação entre tempos. A liana dos mortos traz também um enraizamento na consciência da linhagem e o que isso implica de transitoriedade. Lembrar dos mortos é saber que morremos num estilhaço qualquer. Somos todos somente transitórios. Muitas vezes tive uma visão de ser somente um ponto no espaço das linhagens, um nó entre cordas entrelaçadas. Talvez isso também se dê pela temporalidade do vegetal ser tão diversa do animal ou do humano. E as plantas parecem ter bastante consciência do fato de que está tudo ligado. Podendo conhecer e acessar a memória dos meus mortos, também conheço melhor a mim, as minhas repetições, os meus poderes, os meus medos e posições. Tenho pensado numa expressão. É preciso reconhecer os mortos para instruí-los de outros modos. Desculpa, eu vou beber água novamente. Sei que já estou falando demais,
mas ainda quero falar outras pequenas coisas. Em 2012, eu morava no Miradouro de Santa Luzia, em Lisboa. Andava trabalhando no meu segundo livro de poemas. Era uma jovem estudante de mestrado em letras, quando li os Tarahumaras, do Artaud. Lembro que tive uma mistura de fascínio terrífico da experiência daquela escrita e senti uma grande inveja, algum ódio de mim mesma, por até então nunca ter sequer pensado em escrever um diário do meu uso recorrente de ayahuasca. Todas as minhas experiências tomando, comendo ou fumando plantas sempre se deram nessa base do fascínio, muitas vezes eufórico, e provavelmente por isso eu também me reconheci e invejei o texto do Artaud muito mais do que, por exemplo, as observações do Walter Benjamin sobre o haxixe. Fazia alguns anos que eu bebia ayahuasca e isto parecia uma eternidade. Até aquele momento eu tratava a planta por o chá e logo comecei um texto de memórias, que até hoje mora nos arquivos do meu computador, uma das raras coisas que não terminei e que nunca foi publicado. Vou ler um trecho. Não foi a única vez que vi algo como o nazismo sob o efeito do chá. Houve uma vez ainda antes em que eu estava sozinha na parte de trás do salão, estava sentada muito perto da terra escura, e se de olhos abertos eu via as plantas na minha frente, de olhos fechados eu via a guerra. Meu corpo estava muito inclinado para a frente, pressionado, para não dizer destruído e incapaz de manter-se ereto no próprio eixo. Até que a guerra tomou conta de tudo. Mesmo de olhos abertos, eu via milhares de anos de guerras passando em segundos na minha frente. Homens se matando com lanças, mulheres sendo atiradas em fogueiras, pelotões de fuzilamento, corpos estirados em trincheiras, torturas, bombas. A destruição é indiscriminadamente ampla, sem vítimas, sem heróis. Se olharmos a humanidade sob um só ponto de vista, quem não veria a história da humanidade como a história da guerra? São complicadas as coisas que pensamos quando estamos muito próximos da destruição e do cansaço. A humanidade naquele momento era uma imensidão de cinzas. O solo da minha visão era cinzento e lodoso, como um charco que estivesse se tornando deserto, e não havia preservação ou continuidade da vida. Restos de pessoas sendo arrastados por pessoas, fome dentro das carnes e troncos de árvores queimados. Havia desterro e desolação. De repente, chegou o dia de depois da guerra. E por cima de tudo, quem diria, vi a face do poeta, vi o rosto de Carlos Drummond de Andrade, olhando aquilo tudo e pensei, ele, não eu, por favor, ele teve mãos para cantar isso. E senti a dor que ele deve ter sentido, a dor que ele era capaz de sentir. E eu pensei, será que o poeta é isso? Pensei, ele avisa as pessoas de que não é por aí, mas ninguém o ouve. E ele sabe que mesmo assim ele deve dizer. Então pensei como se pudesse ter controle de qualquer coisa. Deixa, Júlia, a humanidade correr na arena da história. E uma capa vermelha atravessou a minha visão. Percebi a manada dos homens e mulheres através dos séculos desembestada e que segue. Não sou eu quem vai lhe dizer que fique ou que pare. E se olhasse nos olhos de mim mesma, como quando olham os poetas, eu me veria mais animalesca do que qualquer animal, seria capaz de me ver como um vegetal. De repente me senti livre de todo o fardo de ter de avisar alguém e só resolvi caminhar. Tendo já caminhado um bocado, estando na frente de um barranco e atrás de mim havia uma luz na estrada. Vi a minha sombra refletida na terra vermelha. Como eu tinha um cobertor nas costas, na sombra, eu parecia a capa do Pequeno Príncipe. Comecei a rir e pensei, príncipe? Se eu sou um príncipe, já sei quem sou. Só posso ser Hölderlin. Quando estiver na Europa novamente, na seriedade tensa dos europeus, ou na faculdade me perguntarem Hölderlin, eu hei de responder, está falando com ele. E fiquei rindo, sendo Hölderlin com a minha capa vermelha, mas só na sombra do barranco. E na Europa, claro, no Brasil eu sou só uma sombra no barranco. Escrevi esse trecho há anos e atualmente tenho pensado muito em todas as visões de guerra que tive com a ayahuasca no passar dos anos. Foram muitas. É importante talvez encarar a consciência de que vivemos um tempo contrário à paz.
Como encarar isso? Como com rigor e tranquilidade, com prudência e estratégia. O trecho que acabei de ler certamente também mostra o quanto a ayahuasca pode trazer da ousadia de ser si mesmo. E a menção engraçada que o trecho faz ao estar falando com ele cria uma referência dupla que eu gostaria de comentar. É uma referência a uma história do Arthur Bispo do Rosário. Um repórter vai entrevistá-lo no hospício e pergunta para ele: Arthur, você acredita em Jesus Cristo? E o Bispo do Rosário, muito lucidamente, responde: você está falando com ele. Na minha visão, Hölderlin estaria para a poesia moderna, assim como Jesus Cristo para a Era de Peixes. Por outro lado, não precisaria referir que eu andava muito fascinado, e ainda sou, pela poesia de Hölderlin, e observava o fato de que, sem nunca antes ter ouvido falar dele no Brasil, o percebia como uma referência central e recorrente na fala de alguns intelectuais que eu andava a conhecer nos meios universitários pelos quais circulava em Lisboa. Algum inconsciente meu sentia necessidade de me apropriar antropofagicamente daquele traço europeu, mas fazer as minhas reverências num deboche, tratar a tradição como quem assa uma sardinha. O desbunde de ter Hölderlin no próprio corpo, ou melhor, na minha própria sombra, sabendo que, como toda sombra, ela depende do contexto, de uma certa inclinação da luz, ou mesmo do contexto cultural em que ela acontece. Agora vou me ater um pouco à noção de sombra. Primeiramente, de um ponto de vista da jardinagem. Como todos presentes nessa sala sabem, por cultivarem ou por já terem ouvido falar, existem plantas que vivem bem à sombra, outras precisam de muito sol. Numa floresta, determinadas árvores vão altíssimas com suas copas, justamente fazendo meia sombra para árvores mais baixas, que por sua vez fazem sombras inteiras lá embaixo. Isso anda sendo dito pelos botânicos de modo bem claro. Isso se dá de modo não exatamente hierárquico, mas correlacional, ocorrendo com algum princípio de coordenação mútua, em alguns casos mais amigável, mas em outros tremendamente competitivo. Nem é preciso pensar no exagero das parasitas. A disputa pode ser mais delicada, sobre como, por exemplo, quem se sobrepõe, literalmente, a quem num lugar ao sol. Confesso que a ideia de que as plantas podem disputar entre si foi algo que revolucionou a minha perspectiva de paciência e também de disputa. Até as plantas podem e precisam ser agressivas. Mas agora eu gostaria que vocês imaginassem um pouco com o corpo e as memórias do corpo as seguintes situações. Estamos no meio do mato, o dia está ameno, morno, não faz calor nem frio e você não sente nenhum medo. Pelo contrário, há uma integração total e pacífica. Você reconhece o lugar de cada folha com sua espécie de flutuabilidade estável. O canto de um passarinho lá no alto, por vezes se distingue de uma cigarra que canta em meio a outras cigarras, e mesmo as formigas e os pequenos insetos atravessam o chão, os troncos, os galhos, as raízes. Cada coisa respira sua respiração em conjunto e você se sente repentinamente iluminado por alguma sensação de origem, um Éden, talvez. Então começa a escurecer. Os animais parecem saber mais do que você sobre isso e cantam, gritam, berram. O clima vai ficando intenso. Você vê uma cobra saindo de um buraco e indo buscar calor em outro. O gelado da pele da cobra no barro te faz perceber que, com a noite chegando, a terra está mais úmida. Em pouco tempo você começa a sentir um pouco de frio, os ossos vão ficando mais evidentes dentro da carne, e aqui a reverberação emocional vai depender muito da sua capacidade de lidar ou não com o seu próprio medo, com os seus instintos. Ixi, peraí que eu perdi a linha. Com seus instintos. Aqui. Com a sua sabedoria. Eu poderia ter colocado uns mosquitos a te picar, para que você se sentisse ainda mais incomodado e com alguma dificuldade de estabelecer distinção entre as coisas. No emaranhado já não se sabe o que é medo, o que é coceiro, o que é frio, o que é escuro, ou se você simplesmente bebeu ayahuasca demais e está atravessando a sua sensorialidade corpórea no tempo da planta. Por instinto, talvez você reaja, talvez observe, talvez faça as duas coisas ou nenhuma. Talvez você dê risada do seu medo, talvez isso te aterrorize. E depois de 1000 aventuras em algumas horas que foram milênios e foram segundos, é provável que você se encontre somente respirando, respirando por estar vivo.
Certamente as sensações das aberturas pela luz costumam ser mais agradáveis, mas quero voltar a falar um pouco da sombra, esse território de limiar entre a luminosidade e a escuridão. Eu não gostaria de, em plena Universidade de São Paulo, me arriscar discutindo filosoficamente um termo tão debatido como a sombra, que é uma questão pelo menos desde Platão. Até porque, como poeta, eu já assumi alguns minutos atrás que eu me interesso mesmo pelas sombras projetadas num pedaço de terra e entendo que se há verdade numa essência, é que ela transita, se transforma. Como poeta, estou interessada nos artifícios da verdade e sei que posso vir a ser expulsa da cidade a qualquer momento. Afinal, todas as profissões que eu exerço são de séculos em séculos perseguidas socialmente. Mas acho interessante pensar que no Ocidente se reitera muitas vezes uma subalterna hierarquia para a sombra, por ela ser só uma aparência, ou também pela sombra ter o seu pacto, os seus meandros noturnos. A sombra traz algo de indecifrável, por vezes até mesmo assustador. No contexto ocidental, também é muitas vezes associada às noções de oculto, de segredo, em termos psíquicos do que está escondido, do arquetípico, mas também daquilo que é latente e que de alguma forma existe. Dizemos que só o diabo é capaz de não fazer sombra. De certo modo, a sombra também está ligada à noção de útero, sendo ele talvez a junção mais integrada num corpo humano entre a possibilidade de dar à luz depois de gestar-se num recolhido sombrio. Há também, claro, essa experiência da sombra que é gostosa e agradável, tipo, sei lá, uma música do Dorival Caymmi, como o descanso de estarmos debaixo de uma sombra num momento de muito sol. Não estou de maneira alguma escolhendo qual sombra prefiro, ou qual definição dela me interessa mais. Todas convêm, mas acho que o momento político pede que a gente consiga ter olhos para a sombra. Vivemos um momento politicamente terrível. Vocês sabem, a extrema-direita ignorante e tóxica governa o país, venceram as últimas eleições com 57 milhões de votos a mais. Práticas de violência contra negros, indígenas, pobres, mulheres, transexuais, gays, continuam sendo não só cotidianas, como estão legitimadas pelos discursos e gestos de quem detém o poder institucional. Nas redes sociais, os compartilhamentos dos horrores, como se eles fossem somente informação, reiteram o estado de horror e naturalizam o pânico como uma forma de status quo, como se o horror fosse o único real do tempo e ele não é. Estarmos aqui debatendo formas de vida vegetal, denunciando a destruição climática, falando das práticas de conhecimento dos povos indígenas, alternativas de produção na agricultura e tantas outras vozes desse fórum, mostra que há muita luz operando, o contemporâneo também. São formas de resistência, são atos de saúde. Penso que, como as plantas, nós podemos aprender a conviver com esse limiar da sombra, sabendo assimilar a luz em seus momentos, e durante a noite poderemos absorver um pouco do oxigênio que nós mesmos produzimos. Muito obrigado.